Olá, esse é o Dia de Campo Online da Copérdia. Estamos no terceiro episódio. Hoje vamos falar um pouco sobre as doenças que infestam essa cultura no período pós-florescimento e também conhecer um pouco das cultivares das quais trabalhamos com os nossos cooperados. A cultura do trigo tem diversas cultivares das quais se dividem por finalidade. As finalidades das cultivares de trigo podem ser de industrialização para ração, biscoito, silagem, cola ou a fabricação de pães. As cultivares apresentadas no nosso dia de campo são estritamente para panificação, devido à Copérdia preparar seus silos para comercialização com moinhos de panificação. Vamos falar agora de uma das principais doenças que está presente na cultura do trigo, principalmente na fase de final de desenvolvimento a partir do espigamento, que é a giberela. Então a giberela é uma doença de grande importância econômica na cultura do trigo. Ela está presente principalmente nos estados da região sul, devido às nossas condições climáticas, né? Então, períodos com maior intensidade de chuva e temperaturas em torno de 24 a 30 graus favorecem o desenvolvimento dessa doença. A giberela pode estar começando a se iniciar no trigo um pouco antes do espigamento, na fase de começo de espigamento, começo de enchimento de grãos e na fase final de enchimento de grãos. Os principais maneiras de controle dessa doença são através de rotação de culturas, aplicações de fungicidas e também a gente fazer um escalonamento de cultivares na propriedade para não arriscar tudo somente em uma cultivar. Então, tendo cultivares mais precoces e de ciclo também mais tardio, para procurar promover melhor então esse controle da giberela dentro da propriedade. A giberela, além de proporcionar uma má formação dos grãos, ela também resulta em elementos contaminantes como micotoxinas, o que podem ser tóxicos para seres humanos e também para animais. O fungo responsável pelo surgimento da giberela no trigo então, é o Fusarium graminearum, onde ele está presente em restos culturais, então da cultura do trigo do ano anterior. A porta de entrada dele então é através da espiga, principalmente através das aristas, mas com mais frequência na fase de florescimento da cultura do trigo. Em relação à aplicação de fungicidas, a melhor época para fazer essa aplicação é de maneira preventiva e quando o trigo está começando o florescimento. Outra doença que pode estar presente na cultura do trigo nessa fase de desenvolvimento é a brusone, né? Porém, é uma doença que para nós, aqui na nossa região, ela não tem tanta frequência. Então, por isso a gente dá mais ênfase e tem melhores cuidados com a giberela. Agora vamos falar sobre a cultivar T-Bill Sonic. O Sonic é a cultivar super precoce, é o super precoce mais produtivo do mercado, tolera altos e baixos investimentos. É uma cultivar que o produtor gosta bastante porque o florescimento dela é super precoce, então ele passa pelo período crítico de giberela mais rápido, permite antecipação do plantio de soja, liberando área mais cedo. É uma cultivar suscetível à giberela, grão duro, vermelho, é um trigo melhorador e ele tem como doença-alvo o oídio. Cultivar T-Bill astro também é uma cultivar super precoce, porém ela já é de médio e alto investimento, requer um pouco mais de investimento por parte do produtor. É um grão duro, é um trigo melhorador também e é uma cultivar de foco de doença em oídio. A densidade de plantas de 300 a 330 plantas por metro quadrado. A cultivar T-Bill audaz é um trigo melhorador, é um trigo precoce, ele vai espigar 8 dias antes do toruque. É uma cultivar também exigente em média alta fertilidade, então demanda um investimento um pouco maior do produtor. Densidade de plantas de 300 a 300 plantas por metro quadrado finais. E o foco de doença também é oídio. O T-Bill toruque é a cultivar mais plantada no sul do Brasil. Ele é um trigo
para pão, melhorador, um grão duro. É um trigo bastante responsivo à aplicação nitrogenada. É um trigo que responde a altos investimentos, então, de fertilidade. A densidade populacional dele é de 300 a 330 plantas por metro quadrado finais. Ele é um trigo que exige uma atenção, apesar das altas produtividades, ele exige uma atenção maior em relação à doença e à aplicação de fungicidas. O Tebil Toruque é a primeira genética francesa de trigo advinda no Brasil e ele tem uma importância porque a partir dele ele melhora as características das cultivares e ele uniformizou o tamanho da planta-mãe em relação ao perfil, proporcionando um incremento de produtividade a cultivar e as demais variedades que estão sendo multiplicadas através dele. Cultivar de trigo ponteiro é uma cultivar, então, de um trigo considerado trigo pão, de grão duro avermelhado. Ciclo médio a tardio, altura de planta média, e ele é resistente às principais doenças, então doenças foliares como oídio, ferrugem e complexo de manchas, e também tem uma ótima resistência às doenças de espiga como brusone e giberela. É um trigo disponível a partir da safra 2020, ele tem uma alta tolerância à estiagem, principalmente também a tolerância a alumínio tóxico. Sua densidade populacional é em torno de 300 a 330 plantas por metro quadrado. A cultivar de trigo Tebil Trunfo é uma cultivar de trigo pão, com grão duro, avermelhado, de ciclo precoce, tolerante às principais doenças da cultura do trigo, tanto de folha quanto de espiga. É um trigo que ele é indicado para todos os níveis de investimento, porém, num terreno, num solo mais fértil, procurar ter o cuidado de fazer o uso de regulador de crescimento. A densidade populacional é de 300 a 330 plantas por metro quadrado. A cultivar de trigo capricho é uma cultivar de trigo pão e melhorador, tem um ciclo médio a tardio, de grão duro e de coloração avermelhada. A densidade populacional dessa cultivar é de 300 a 330 plantas por metro quadrado finais. É um trigo indicado para todos os níveis de investimento, porém tem como doenças-alvo a ferrugem e a brusone. O Tebil Capricho é o primeiro trigo Clearfield lançado no Brasil, tendo como grande importância o manejo de plantas daninhas dentro da cultura do trigo, então podendo usar esse herbicida na pós-emergência. E possui ótima qualidade de grãos, entregando excelentes resultados na panificação. Podendo utilizar um herbicida com um princípio ativo específico para o controle de plantas daninhas, tanto de folha larga quanto de folha estreita, tendo também como foco o controle do azevém na cultura do trigo. Este foi o nosso primeiro dia de campo online sobre a cultura do trigo. Acompanhe nossas redes sociais e, caso surjam alguma dúvida, procure a nossa equipe técnica. Obrigada!